Tá bom. Bom, boa noite, pessoal. Vamos começar nossa aula. Só antes eu queria falar para vocês viram que eu mandei o certificado de vocês da participação na oficina de desenvolvimento, né? Acabei de mandar o do Dudu agora que não estava, eu tinha pego o nome dele, não deu tinha dado tempo de fazer. Parece pouco, mas o que eu recomendo vocês? Juntem tudo que vocês fizerem de curso, não só comigo, na internet, mesmo que seja cursinho na internet, juntem tudo. A gente fez esse de 4 horas, eu vou fazer o outro de vocês da oficina que a gente fez de mercado de trabalho. Depois vai ter o desse curso aqui de lógica. Juntem tudo e guardem, porque isso faz diferença pro recrutador, né? Se vocês forem um dia participar de um processo seletivo, faz diferença, porque a pessoa olha, às vezes você não tem experiência, mas ele olha a sua história naquele assunto. Então ela vai ver que você está correndo atrás, você está se esforçando, você está fazendo as oportunidades que tinha, você estava fazendo. Então isso acaba fazendo diferença. Né? Eu conto uma história para vocês minha mesmo. Né? Quando lá na Batista a gente montou um laboratório de informática, eu participei de todo o processo. Lá eles tinham uma ONG, né, separado da igreja. E nós montamos todo o processo, ajudei eles trabalhando. Eu pedi um certificado para eles de trabalho voluntário, para colocar no meu Lattes. Eles fizeram esse certificado de trabalho voluntário eu coloquei nos documentos meu para entrar no mestrado. E isso acaba ajudando, porque a pessoa vai olhar, o avaliador vai olhar e ver que você se envolve com outras coisas. Então, às vezes, é coisa simples, mas faz diferença, tá? Então, guardem, porque isso pode ajudar vocês num futuro processo, principalmente para começar na área. Depois que você começou na área e já está com experiência, é diferente. Mas para começar, faz diferença, porque é difícil, né, ter o primeiro. E essas coisas acabam fazendo diferença para o recrutador quando ele vai avaliar, tá? Por isso que eu já tinha falado que eu ia fazer, então por isso que eu já mandei, hoje deu tempo de fazer, pelo menos o primeiro. Outra coisa que eu queria falar para vocês, antes de começar, é que eu tô aqui na casa da minha sogra, hoje a gente está revezando, né, os dias de dormir com eles. Hoje é meu dia aqui, então se pode ser que eu tenha que parar um pouquinho de vez em quando para ajudar eles em alguma coisa, tá? Na hora que for subir para deitar ou uma movimentação. Então, só paciência um pouquinho, eu paro e vou lá e faço com eles, tá? E ajudo eles, depois eu volto. Beleza? Tudo bem? Beleza. Beleza. Então tá bom. Então tá, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês pra gente revisar algumas coisas. Então, eu tô com o programinha, o Visual Studio aberto aqui. Eu quero revisar algumas coisas com vocês antes da gente continuar. Vou comentar isso aqui. Eu quero começar perguntando para vocês. Quando eu preciso armazenar valores, guardar valor no sistema, qual que é o componente que eu uso? Como chama esse componente que eu uso para guardar valores quando eu estou executando o programa? Quando eu crio isso aqui, ó, int contador, ou quando eu crio isso aqui, string nome. O que é isso? Variável. Isso, exatamente. Então, é importante vocês guardarem isso. Toda vez que eu preciso armazenar valores nos programas, eu vou criar variáveis. Né? Variáveis. A variável
para recapitular, é um espaço que você reserva em memória do computador e para ele guardar um valor que você vai precisar posteriormente. Então, variável é isso, é um espaço em memória. Você só está falando para o computador, ó, enquanto estiver executando isso aqui, guarda esse pedacinho de memória aqui que eu vou usar depois. Isso é uma variável. E aí a gente tem os tipos principais, que eu já falei para vocês. Se eu preciso guardar um número inteiro, qual que é a variável que eu uso? Que tipo de dado é essa variável que eu vou criar? Para número inteiro. int. Int. Para número inteiro, então eu vou criar uma variável int. Pode variar um pouquinho de uma linguagem para outra, mas é isso. Tem linguagem que é integer. Então, é int, é intuitivo, né? É fácil lembrar. Agora, se eu quero criar uma variável do tipo com casas decimais, 1,08, 1,10, 2,8, qual que é o tipo de dado que eu uso? Double. Posso usar o double quanto o decimal também. Tem outros, mas o double é o principal, tá? Eu quero criar uma variável para armazenar um texto. Qual que é a variável que eu crio? Que tipo de dado? String. String. Quero criar uma variável texto, então eu uso string. Tá? String. Para decimal, double. Tá? Quando eu preciso criar uma variável para armazenar uma data e hora, qual que é o tipo de dado que eu crio? Valendo ponto positivo. Datetime. Datetime. O datetime eu vou armazenar data e hora nele. Bom, então é o que a gente usa para data e hora. Mais para frente nós vamos manipular data e hora para vocês verem como funciona. Para ver mais um pouquinho. Né? Então esses são os tipos de dados. Tá? As variáveis, elas dependem dos tipos de dados. Tem, já falando um pouquinho de linguagem, tem as linguagens de programação que elas são fortemente tipadas. Vou escrever aqui, ó. Fortemente tipadas. O que é isso? São as linguagens que você declara a variável e o tipo de dado que ela pode armazenar. Então, aqui no C Sharp, nós já falamos do int, do string, do double, do datetime. Isso significa que o C Sharp é uma linguagem fortemente tipada. Você declara a variável e fala qual que é o tipo. O C Sharp também tem um tipo de dado chamado var, que ele é meio genérico, mas mais para frente eu falo sobre esse. Não se preocupa agora. Então aqui a gente tem C Sharp, a gente tem Java, que são linguagens fortemente tipadas. A gente tem também as linguagens que são fracamente tipadas. Tipadas de tipo, tá? Fracamente tipadas. Que são as linguagens que você não necessariamente declara o tipo de dado que ela é. Você não precisa declarar qual que é o tipo de dado, porque ela é fracamente tipada. Você declara uma variável lá qualquer e você pode usar tanto o número quanto o texto nela. Eu não gosto muito disso, que eu acho meio porco, mas a linguagem tem linguagem que foi criada assim, tudo bem. O cuidado que eu vejo é que o programador ele tem que ter um cuidado a mais, porque você pode declarar uma variável e usá-la como texto, depois usar como número, depois usar como texto. Mesmo ela sendo fracamente tipada, eu ainda considero muito importante. Cria uma variável para texto e usa ela só como texto, mesmo que você possa colocar número, para não dar confusão, até para dar manutenção depois no código, tá? E aqui nas fracamente tipadas, a gente pode citar o exemplo do PHP. O PHP, você declara lá uma variável, declara-se que
é uma variável. Você vai armazenar aqui o que você quiser. Tá? Isso é uma fracamente tipada. Eu falei o C Sharp, Java e PHP porque são as três maiores mundialmente usadas, tá bom? Mas a gente tem muitas linguagens de programação, mas essas são as principais, né? O PHP, quando a gente fala em sistema web, ele é um dos mais utilizados no mundo. C Sharp e Java também tem muito sistema web que utiliza quando é mais missão crítica, né? Coisa muito mais crítica. Mas as duas são as principais do mundo. Mas quando fala de web, em maior número de sistemas, em números, o PHP tem mais. Tá? E quando fala em missão crítica, C Sharp e Java tem mais. Entenderam isso, pessoal, de fortemente tipado, fracamente tipado? Então, ok para mim. Sim. Faltou ler. Sim. Então tá bom. Então tá. Então fizemos a revisão de variável e tipo de dados. Agora, quando uma coisa que vocês precisam lembrar, e isso é para todas as linguagens, independente de ser aqui no console que a gente está fazendo ou no desktop, toda vez que você vai pegar um valor da tela que alguém digitou, está lá na tela, ele sempre vem como texto. Sempre vai vir como texto. Ele pode ser um número, porque o número, antes de ser um número, ele é um texto. Então, tudo que vem da tela, ele sempre vem como texto. E aí, quando a gente precisa tratar um número que veio da tela digitado, igual a gente fez alguns exercícios para fazer conta, a gente precisa converter esse texto, né, entre aspas, que veio da tela, para um número. Por isso que a gente usa isso aqui, convert to int 32. Eu estou pegando um texto que veio da tela, convertendo para um tipo de dado inteiro, para eu poder fazer as contas. Ah, mas minha variável não é int, minha variável é double. Então você vai converter para double. Sempre de acordo com o tipo de dado que você criou e que você deseja manipular. Ah, eu peguei da tela lá uma data. Ela não vem como data? Não, ela vem como texto. Se você tiver uma variável de data, você tem que converter para data. Convert to datetime. Então, tenham isso em mente. Toda vez que você pega da tela e você precisa guardar esse valor numa variável, se não for texto, você precisa converter ela para o tipo de dado correto da sua variável. E o processo inverso é a mesma coisa. Toda vez que você está manipulando informações aqui no programa e você precisa mostrar na tela, ele vai para a tela como texto. Em alguns casos, você vai colocar uma variável número para mostrar na tela, vai dar tudo certo. Em alguns casos, ele vai falar que ele vai dar erro, porque ele está falando que é número e você está colocando num campo texto. Tá? Tem algumas situações, a gente vai ver mais para frente, mas é importante vocês saberem disso agora. Pode ser que em algum momento você precisa fazer o processo inverso, pegar um número e fazer ponto to string, fazer ele virar texto para você poder mostrar para o usuário. Mas o mais importante é lembrar disso. Toda vez que vem da tela, tudo que está na tela ou vai para a tela é sempre texto. Beleza? Agora, a gente trabalhou com bastante continha, né, para vocês praticarem a lógica. Só para relembrar, as contas aqui na linguagem, mais, quando eu quero fazer conta de mais, menos, asterisco para fazer multiplicação e barra para fazer divisão. Essas são as 4 operações. Lembrem disso. Quando eu preciso atribuir um valor para uma variável, eu quero colocar um valor, eu quero pegar minha variável contador, ó, tá vendo que eu tenho uma variável contador aqui em cima, né? Eu quero colocar um valor nela, eu quero falar que ela vale 10. Como que eu faço? É o nome da variável, o igual, o valor que eu quero colocar. Dessa forma aqui, eu estou falando para o meu programa que a variável contador, ela vale 10.
Independente de eu estar colocando o valor aqui na mão ou vindo da tela, é sempre o igual. Como estou fazendo aqui em cima. Ó. Nessa linha aqui, na linha 12, eu estou colocando na variável número um valor que o usuário digitou lá na tela. Estou jogando lá nessa variável número, usando o igual. Lembrem disso, o igual, um sinal de igual é para atribuição de valor. Vou escrever aqui. Um sinal de igual é para atribuir valor. Certo? Vou apagar aqui. Agora, tem outra situação que a gente usa o sinal de igual. É quando eu preciso fazer comparação. Quando eu preciso comparar valores. Aí eu uso dois sinais de igual. Vocês lembram, né? Quando nós vamos fazer o if lá para comparar. Então, dois iguais é boa, né? Dois sinais de igual para comparação. Por que eu estou falando isso, né? No dia da prova, quando vocês forem fazer a prova e tiver um sinal de igual lá na comparação de ficar dando erro, não é para vai levar um xizinho na questão, tá? Brincadeira. É para vocês lembrarem. Dois sinais de igual para comparação. Um sinal de igual para atribuir valor. Tudo bem? Perguntas? Revisãozinha rápida, tá, pessoal? Mas pode perguntar, se não lembrar. Tudo coisa que a gente já estudou. Não? Silêncio, Não. vou entender que tá tudo certo, tá? Então vamos lá, bora pra frente. Se estiver indo muito rápido, pode falar que eu paro, tá? Como é revisão, eu tô indo um pouquinho mais rápido. Mas se não lembrar ou ficar rápido, vocês me avisam. Peraí. Uma coisa que eu falei para vocês que usa muito, muito, na maioria da programação, quase todos os programas praticamente vai usar, são condições. Você tem condição no seu programa. Qual é o comando que a gente usa para fazer condições? If. O comando if é usado para condições. Tem também o comando case. Eu vou ensinar mais para frente. O case, ó, isso aqui. Case. Ele também é usado para condições. Mas os dois fazem basicamente a mesma coisa. Mas o if, ele é usado para condição. Toda vez que eu preciso comparar alguma coisa, toda vez que eu tenho condições para executar alguma coisa, eu vou usar o comando if. Ah, como que eu identifico? Leia o problema. Quando você lê o problema, você já identifica que ele tem condições. Você já vai saber que é o comando if que você tem que usar. Um exemplo. Faça um programa que receba dois números da tela e dê a opção para o usuário escolher soma, subtração, multiplicação, divisão. Já tem uma condição aí, porque ele vai escolher uma de quatro opções. Se ele vai escolher uma de quatro opções, significa que você vai executar alguma coisa no seu programa de acordo com a condição que ele escolher. Então, toda vez, leiam o problema e identifiquem se nele tem condições, se nele tem execução condicional. Eu vou executar tal coisa se for isso aqui. Se for aquilo ali, eu vou executar outra coisa. Chegou a essa conclusão, é o comando if que você usa. Falando assim, parece claro, né? Mas quando você se depara com alguns problemas, ainda pode ser que bata alguma dúvida de qual você vai utilizar. Então vamos colocar um exemplo aqui. Ah, eu quero escrever na tela se a variável número for maior que 10.
Então escreva na tela se o número é maior que 10 ou menor igual a 10. Eu estou falando, tem uma condição. Então como que eu vou fazer? Eu vou fazer um if. E a sintaxe do if é essa daqui. Se o número for maior que 10. Maior, ó. Isso aqui também causa bastante confusão, né, galera? Eu falo por 5 anos já das minhas turmas. Quando você fala o número é maior, a abertura ó, tá pro lado do primeiro. Tá vendo? É o maior, tá ali, número maior. Essa abertura maior tá pro lado do número. Isso aqui o pessoal confunde bastante. Se eu fizesse isso aqui, seria se o número for menor. Mas eu quero maior. Então, se o número for maior que 10, ele vai executar alguma coisa. E aí eu abro e fecho chave. Aqui dentro eu vou colocar o que eu quero. Então, vou colocar para mostrar na tela, um console.writeLine. Já fizeram o exercício desse. Número maior que 10. É só um exemplo, mas o que você tem que ter em mente é o seguinte: se essa condição for verdadeira, se isso aqui for real, o número for maior que 10, ele vai executar tudo que tiver aqui dentro. Ó. Tudo que tiver aqui ele vai executar. E aqui é só uma mensagem, mas poderia ser conta, poderia ser uma conexão com o banco de dados, poderia ser um monte de coisa. Mas você tem que ter isso em mente. Você testa, você faz um teste aqui. E quando for verdadeiro, ele entra aqui. Ah, não é maior que 10. A gente coloca um else. O else é o se não. Se o número for maior que 10, executa o que está aqui dentro. Se não, executa o que estiver aqui dentro. Então eu vou colocar aqui, ó. Pera. O número não é maior que 10. Tá bem porco o meu texto. Testa esse aqui. Ele tá vindo, linha, linha. Chegou aqui, ele vai ver. Opa, tem uma condição aqui. O número é maior que 10? Ele vai olhar o número. Vamos tirar isso aqui, ó. Só para exemplificar. Vou colocar que o número aqui vale 11. Coloquei 11 no número. Ele vai testar. O número é maior que 10? É maior que 10. Ele vai executar isso aqui. Vamos mudar o valor para o número. Número é igual a 10. Ele vai executar o que está aqui ou o que está aqui? O que vocês acham? Vai executar o else. O else. Exatamente. Ele vai executar o else. Porque a condição aqui não é verdadeira. Ela é falsa. Por isso que ele vai executar o else. Uma atenção importante. O if tem condição. O else não. O else não tem condição. Porque o else é o que sobra. O que sobra é o else. Qualquer número que não seja maior que 10, ele vai cair no else. Então agora ficou fácil, né? Se eu colocar 9 aqui, ou se eu colocar 2, ele vai cair no else. Ah, mas eu tenho mais de uma condição. Eu quero saber se o número é maior que 10, se o número é igual a 10 ou se o número é menor que 10. O que eu poderia usar aqui? Posso criar outro if? Pode. Posso fazer um if aqui, ó. Número. Se o número for igual a 10, executa isso aqui. Posso fazer isso? Número igual a 10. Posso fazer um if e outro if aqui? Vai dar certo? Vai. Vai dar certo. Tirando que meu código está com um erro. Está com um erro de sintaxe.
mas posso usar outro if. Qual que é o erro que tem no meu código aqui? Vamos ver se vocês conseguem identificar batendo o olho. Cri, 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 cri. O valor lá na variável do número. O que tem o valor? Tá perguntando, tá na variável número lá é o 2. Você tá perguntando se é 10. Não, mas isso não é um erro. Não, nada a ver, né? É, porque é uma condição. É verdadeira essa aqui? Não. Não. É verdadeira essa daqui? Não, ele vai cair no else. Então isso não é um erro. Qual que é o erro? Valendo. Valendo. Eu vou falar do else if. Porque são as duas formas de fazer, né? O if, eu posso fazer dois if, tudo bem, né? Mas não é a melhor forma. Eu vou fazer o else if para ficar claro. Mas tem um erro de sintaxe aqui. Um erro que não vai deixar funcionar, vai dar pau. Valendo um sonho de valsa. Eu não sei. Acabou o tempo do sonho de valsa, não vale mais. Quando eu quero atribuir, vou dar uma dica. Quando eu quero atribuir um valor na variável, eu uso quanto sinal de igual? 2. Quando eu quero atribuir valor. Quando eu quero colocar um valor na variável. 1. E quando eu preciso comparar um valor? 2. O erro está aqui, ó. Tem que ser dois iguais. Certo? Olha, perderam o sonho de valsa, hein? Entenderam? Sim. Então, toda vez que eu quero comparar, dois iguais. Tá? Mas, vamos agora falar de boa prática. De uma prática melhor. Se eu fizer desse jeito, funciona. Mas não é legal, porque o else, ele vai ser só desse if aqui. O else é de um if. Então, ele não vai juntar tudo como se fosse um bloco só. Ele vai fazer isso se eu usar o else if. Se eu colocar o else if, aí ele entende tudo como uma estrutura só. Para ele, isso aqui tudo é um bloco de comparação da mesma coisa. Aí ele vai chegar aqui, vamos lá, variável número vale 2. Chegou aqui na primeira condição. Ela é verdadeira? Número é maior que 10? Não. Não. Não executa isso aqui. Cai para o próximo. Então, se o número for igual a 10, executa isso aqui. Essa condição é verdadeira? Sim. O número é igual a 10? Não. Não, o número vale 2, ó. O número vale 2. Essa condição é falsa, porque o número não é igual a 10. Então, se o número não é maior que 10 e o número não é igual a 10, ele vai cair no else. Ele vem e executa o else. Ele vai falar que o número, agora dá pra gente melhorar o texto, né? O número é menor que 10. Vou mudar esse número aqui. Vamos colocar 10. Primeira condição. Número é maior que 10? Não. Não. É falso. Não executa. Número é igual a 10? Sim. É igual a 10. Ele vai executar aqui. Executou aqui. Sai fora do else, não executa o else e segue a vida. Agora, se o número for 15,
Número é maior que 10? É maior que 10, é 15. Ele vai executar isso daqui. Depois ele já cai fora disso daqui, não executa mais nada, já vai lá. Desculpa. Então, uma boa prática é usar o bloco todo. Você tem mais de uma condição do mesmo item, usa o if e o else if. O case faz isso, tá? O case você consegue colocar um monte de condição e ele trata tudo como a mesma coisa. Seria o equivalente ao if e o else if, tá? Tudo bem até aqui? Tranquilo, pessoal? Sim. Tudo certo. Então tá bom. Ó, espera, eu vou pedir para vocês esperar um pouquinho. Eu vou lá ver se estão precisando de ajuda, tá? Porque eu ouvi alguma coisa, já já eu volto. Aguenta aí, tá? Tá bom. Voltei, tá tudo bem lá. Beleza. Antes de eu entrar no último comando que eu passei para vocês, que é repetição, agora a gente já fez uma revisão de praticamente tudo que a gente viu desde o comecinho do curso. Eu quero fazer um exercício com vocês rapidamente. Eu só vou reiniciar o meu Visual Studio, que ele está com erro aqui, tá? Então aguenta um pouquinho aí. Espera aí que tá abrindo, tá? Beleza, gente. Vou compartilhar de novo aqui com vocês. Quero fazer um programa com vocês que calcule o IMC. Vocês lembram o que é o IMC? Índice de massa corporal? Nós já estudamos isso antes? Não, não. Não, é um programinha. Nós vamos fazer um programa. Sabe quando você faz uma conta lá, que o médico faz uma conta para saber se tá abaixo do peso, se tá no peso ideal, se tá acima do peso? É isso que nós vamos fazer. É o IMC, Índice de Massa Corporal. Vocês já viram, né? Eu vou até abrir uma calculadorinha aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês.
Ó. Aqui, ó, tem uma calculadorinha aqui, ó, do IMC. Deixei aberto aqui. Então, o que é o IMC? Ó, vamos formar o peso. Fala seu peso aí, Lê. Ah, sei lá, eu tava, da última vez eu tava com 94, sei lá. 125. Eita. 94. Ô, louco, Lê. Qual que é a sua altura, Lê? 1,72. 1,72. Opa! Obesidade grau 1, Lê. Fica esperto, hein? Procura um especialista. Ah, mas isso aí já faz uns 2 meses, né? Agora Já tá com emagreci 100 já, bastante. né? É, tá, né? Tá nada. Brincadeira, pessoal. Mas é isso aqui que nós vamos fazer. Um programa que calcule se peso, se tá acima do peso, se tá no peso legal. E vocês vão me falar e eu vou fazendo. Eu só vou escrever o código, tá? Eu vou perguntando, vocês vão falando. Tem uma tabelinha aqui, ó. Primeira coisa, ele fala qual que é a fórmula. Como que calcula o IMC? É o peso dividido pela altura ao quadrado. Então tá aqui, ó. É calculado dividindo o peso em quilos pela altura ao quadrado em metros. Então tem que ser nesse formato, ó. 1,80 m. Tá? É nesse formato. Então, olha as informações que eu estou passando para vocês. Quero calcular o índice de massa corporal. Qual que é a fórmula? O peso em quilo dividido pela altura ao quadrado. Vocês sabem que a altura ao quadrado é a altura vezes a altura, né? Já está aqui na fórmula. E aí, eu tenho outro site aqui que tem a classificação. Nós vamos usar essa classificação sem número quebrado, para ficar mais fácil de trabalhar. Então, se o resultado dessa conta for menor que 18, nós vamos falar que é magreza. Se tiver entre 18 e 24, normal. Tá? Os números, número exato só para facilitar a nossa conta. Mas aí tanto faz depois. E de 25 a 29, sobrepeso, e acima de 30, obesidade, tá? Então, vamos usar só até aqui. Até aqui nós vamos fazer. Tá bom? Então, primeira coisa. Deixa eu apagar tudo isso aqui. O que eu preciso fazer? Tá ali, meu programa, eu vou começar meu programa. O que eu tenho que fazer? Criar um item. Vou criar uma variável. Sim. O que eu vou receber nessa variável? Uma para peso, uma para altura. Agora, eu falei que nós vamos trabalhar com o peso com número redondo. Tudo bem. Mas a altura não tem como. A altura nós vamos ter que trabalhar com número quebrado. Porque eu preciso dela em metro, não em centímetro. Então vai ter que ser 1,80, 1,60, 1,75. E qual o tipo de dado que eu uso nesse caso? Doble. Double. Como nós já vamos usar o double para a altura, vamos usar o double para o peso. Sem problema. Então vamos fazer double peso e altura. O que mais que eu faço agora? Quem que vai informar o peso e a altura para mim? O usuário. Como que eu vou fazer isso no programa para que o usuário informe? Beleza, então primeira coisa, console o writeLine. Vou dar uma informação para o usuário. Para ele saber o que ele tem que fazer, né? Digite seu peso. E aí ele vai digitar, eu vou guardar esse valor em uma variável. Vocês já lembram, né? Facinho. Como que é? O peso vai receber o quê? O console readline.
Então eu vou dar uma informação para o usuário. Digite alguma coisa. Digite seu peso. Ele digitou o peso, eu vou guardar na variável peso. Por que está dando erro aqui no meu código? Tem que converter, porque é texto. Então, convert.toDouble. Beleza. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa para altura. Vou dar outra informação para o usuário. Usuário, digite a sua altura. Opa! Digite sua altura. E aí eu vou jogar na variável altura o que ele digitar na tela. Mesma coisa, né? Tá dando erro porque eu não converti. Muita atenção aos parênteses. Abrir e fechar os parênteses certinho. Beleza, peguei o peso e a altura do usuário. O que eu tenho que fazer agora? Fazer o resultado. Vamos criar uma variável para armazenar o resultado. Vou chamar ela de IMC. Tá aqui. IMC. Vai ser o meu resultado. Que conta que eu tenho que fazer? Peso dividido por altura ao quadrado. Peso. E como que eu faço? Altura ao quadrado? O que é um número ao quadrado? Vezes ele mesmo. Ele vezes ele mesmo. Então vai ser altura vezes altura. Qual é o IMC? O IMC? Peso dividido pela altura ao quadrado. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque eu preciso primeiro fazer o quadrado para depois fazer a divisão. Lembrem sempre disso. Quando você precisa isolar uma operação, coloca ela entre parênteses para não dar erro. Você tem que entender na lógica do seu programa se você precisa primeiro somar uma coisa para depois multiplicar. Você isola a soma entre parênteses. Senão vai dar diferença no seu resultado depois. Beleza. Calculei o IMC. O que eu tenho que fazer agora? Beleza, vou mostrar para o usuário o resultado. Vamos lá. Console.writeLine. Seu IMC é IMC. Beleza, estou colocando uma mensagem na tela. Seu IMC é IMC. Vai ser o resultado da conta. Vamos executar aqui. Para ver o que vai acontecer. Primeira vez que eu compilo, então vai demorar um pouquinho, tá? Eu compilo hoje. Digitar o peso, 80. Altura, 1,70. Seu IMC é 0,0027. E aí? O que o usuário fala para mim? Tá bom, e o que isso significa? O que significa isso? Não sei, né? O que a gente precisa fazer? Isso, as condições. Vou colocar elas aqui pra gente lembrar.
Depois eu apago. Eu vou mudar elas um pouquinho para ficar mais fácil. Menor que 18, magreza. 18 e 24, normal. 25 e 29, sobrepeso. E acima de 30, obesidade. É isso que nós vamos fazer. Conferir aqui. Como que eu faço a condição agora? If. Fazer um if aqui. If o quê? IMC menor que 18. O que eu faço? Vamos falar. Console.writeLine. Seu IMC é IMC. Vamos fazer uma mensagem legal, né? Você está magro. Certo? Bom, então eu coloquei um texto, coloquei o valor do MC, vou colocar uma vírgula aqui também para ficar legal. Você está magro. Beleza. Eu tenho outras condições. O que eu faço agora? Agora tem que ser um if else, né? Else if. Else if. O que eu coloco agora no else if? Maior que 24. Beleza. Menor. Maior, Menor. maior que 18, É, maior ou igual a 18, tá? Porque tá bom. menor que 18, ele é magro. Então, se o IMC, eu tenho duas condições agora que estão dentro de uma só. O que eu vou fazer? Eu vou isolar ela também, vou colocar outro parênteses aqui dentro. Se o IMC for maior ou igual a 18 e... Opa, faltou. Tirar isso aqui. E o IMC for menor... É 24, né? Menor ou igual a 24, seu peso está normal. Olha só que aqui a condição ficou um pouco diferente, porque eu tenho duas condições que tem que ser verdadeira para que ele execute isso daqui. Tem que ser
duas condições que tem que ser verdadeiras. Por que eu estou usando o e? Quando eu coloco esses dois e comercial, é dizer que é e. Eu já expliquei para vocês que quando é e, são todas as condições têm que ser verdadeiras. Se eu tivesse mais uma condição aqui, ó, na frente, com e, as três condições têm que ser verdadeiras para entrar aqui. Então, se o número for 19, por exemplo, ele é maior ou igual a 18? É. E ele é menor que 24? É. Aí ele vai executar. Porque imagina 50. O 50 é maior que 18? É. Mas ele não é menor que 24. Então ele não vai executar isso aqui. Porque as duas condições, uma é verdadeira e a outra é falsa, tá? Então ele tem que executar as duas, tem que ser verdadeiras. Tudo bem? Entenderam aqui essa condição? Sim. Lê? Lê? Sim, entendi. É que eu tava vidrado aqui lendo o código e O vacilei. ruim, o ruim de ter pouco aluno na sala é isso. Quando você pergunta, dá para esperar todo mundo responder. Diferente na minha lá. Na minha tô com 23. Aí tem que ser aleatório, né? Pega umas 4, 5 respostas e vai por amostragem para ver, pra ir levando. Né? Beleza, eu tenho outra condição. Vou colocar outro else if. Qual que é a outra condição? Peraí, deixa eu me ajeitar aqui que tá doendo minha costa. Se eu virar muito aqui, se vocês estivessem vendo só minha testa, vocês me falam, tá? Que eu me ajeito aqui, que eu não tô vendo minha câmera. Eu tenho outra condição. Ah, antes de eu ir para a próxima. Vocês viram que eu isolei as condições, né? Então eu tenho o parênteses aqui, ó, que abre do else if e eu fecho ele lá no final. Dentro, cada condição eu isolei ela para evitar erro de lógica. Então eu tenho a primeira isoladinha, ele testa a segunda, tá? Por isso que eu isolei com os parênteses. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. O IMC. Agora, qual que é a minha condição? 25 e 29. Se o IMC for maior ou igual a 25 e o IMC for menor ou igual a 29, e como que eu digito rápido? Você está com sobrepeso. Então aqui eu fiz outra condição. Se o MC for maior ou igual a 25 e menor ou igual a 29, eu vou escrever que ele está com sobrepeso. Está aqui, ó, a tabelinha nossa. Então até agora eu fiz a primeira condição, fiz a segunda e a terceira. Falta só uma condição. Posso fazer com else? Posso fazer um else aqui? Pode. Posso. Posso colocar um else aqui. É o que sobrou. Você está obeso. Obeso. Você está obeso. Poderia fazer com outro else if? Poderia também. Colocar um else if aqui, maior que 30, e deixar o else caso o cara digite alguma coisa errada. Poderia fazer também. Dá nas duas formas. Agora eu pergunto, se eu fizesse o if, um monte de if, daria certo? Sem else. Só isso aqui, ó. Daria? Só isso aqui, ó. E outro lá embaixo. Daria certo também. Tá? Funciona. Ele vai testar, só que ele vai testar um por um
lembra daquilo que eu falei. Ele já não vai tratar como um bloco inteiro de condição, ele vai tratar como condições em separado. Aqui, ele vai ler esse if, vai ler esse if, vai ler esse if, vai ler outro if, independente se o primeiro já for verdadeiro. Quando a gente está aqui, ó, no else if, se ele leu o primeiro aqui e já for verdadeiro, ele executa o que está aqui e pula toda essa linha de código e vai para a sequência, porque já leu o verdadeiro. A gente otimiza o nosso código, tá? Por isso que é importante trabalhar sempre com boas práticas, tá? Certo? Então tá lá. Nós terminamos nossa lógica toda. Entenderam? Tem alguma pergunta? Não. Não. Então tá bom. Vamos testar. Se a fórmula estiver certinho. Peso, altura. É isso que tá lá, né? Peso dividido por altura ao quadrado. Vamos testar. Noventa e cinco, 1,75. Não, a conta tá errada. Porque esse cara não tá magro, né? 95, 1,75. Nem a pau. Pera aí, vamos achar. Deixa eu apagar essa linha aqui que tá à toa. Vocês conseguem pensar onde que pode estar o nosso erro? Não. Que o peso em quilo. Peso em quilo. Pera lá. Você está colocando as casas? É isso aqui mesmo. Mas 80 em 80 não tá obeso, né? Tá ao contrário? Tá certo. Pera. Não, também não. Vamos debugar. Eu vou ensinar vocês a debugar. Eu já ensinei para vocês debugarem. O que é debugar? Debug? Não. Não? O debug, pessoal, vamos aproveitar e já falar sobre ele enquanto isso. O debug
ele é uma funcionalidade que a maioria das linguagens de programação tem, é que você vai executando o código linha a linha e ele vai te mostrando os valores linha a linha do que está acontecendo. Tá? Aí fica mais fácil de você identificar onde que estão os erros. Como que a gente faz no C Sharp? E no Java, né, também, em outras linguagens. A gente usa um breakpoint. Deixa eu achar a tecla de atalho para o breakpoint. Não lembro, peraí. Peraí. Eu já mostro como que funciona. Acho que é F9. Que é F9. F9 mesmo. Vou partilhar de novo aqui. Então, o que, que é o debugar? A gente coloca uma tecla, um breakpoint no nosso código, é uma pausa. Né? O breakpoint é uma pausa. Então, eu posso vir aqui, clicar, tá vendo que ele marcou uma pintinha vermelha ali? Ou apertar F9 com o cursor na linha que eu quero. O que significa isso? Ele vai executar o programa, na hora que ele cair aqui nesse pontinho vermelho, ele para e ele me mostra o código. E aí a gente consegue ver os valores que ele está pegando para ver onde está o nosso erro. Tá? Isso é fabuloso, ajuda muito. Eu vou executar o programa, vocês vão ver como que funciona. Então tá lá, digite o peso, ó, o breakpoint está para baixo, tá vendo? Ele vai digitar o peso, vai digitar a altura, depois que ele vai cair no breakpoint. Então vou colocar lá 80, altura 1,80. Dá um Enter. Ah lá, ele parou. Ele parou a execução. O programa tá lá ainda, mas ele parou. Ele tá aqui, ó. Ele ficou amarelinho. Significa que o nosso programa ele tá parado aqui. Eu consigo ver os valores, ó. Eu consigo colocar o mouse em cima da minha variável, ele mostra o valor que ele tá com ela. Ó, a altura tá com o valor 180. E o peso tá com o valor 8.000. Entenderam onde está o problema? Ó, já matamos onde está o problema. Eu não quero 180, eu quero 1,80. Por isso que ele está dando diferença no erro. Agora eu vou seguir. Vou apertar um F10 aqui para vocês verem. Ele foi para a linha de baixo. Qual que é o valor da conta? O valor ficou 0,24, porque os números não estão corretos. O valor que ele atribuiu aqui não está correto. Vou parar, vou apertar um stop.
Vamos de novo. Vamos lá com a vírgula. 80 quilos, 1,80 m. Lá, agora ele pegou a altura 1,8, certo? E o peso 80. Qual que é o IMC? 24,69. Na nossa tabelinha, qual que é o 24? Tá aqui, né? Não. 24,69, né? Não é menor ou igual, ele é maior, né? Vamos dar um F5 aqui para ele continuar. Ele falou que está obeso, porque é maior que 24, certo? O erro estava no ponto. Tem que pôr a vírgula aqui para ele entender o tipo correto, tá? Por isso que estava dando errado. Vamos fazer com o outro agora. Vamos pegar um cara que pesa 100 e mede 1,60. Deixa eu tirar o breakpoint aqui para ele executar direto. O IMC é 39. Tá obeso, com certeza. Vamos fazer outro teste. 50 e 1,90. O IMC é 13. Você está magro. Tá? Tá certinho, o programa tá certinho. O problema estava na hora de colocar o ponto. Tinha que colocar a vírgula. Vamos fazer outro caso aqui, ó. 70 quilos, 1,78 m. O IMC é 22, o peso está normal. Certo? Entenderam, pessoal? Tudo bem? Sim, entendi. Tem. Tem o format. A gente consegue usar o format depois. Depois eu passo para vocês também. A gente pode colocar um format e falar quantas casas eu vou querer depois da vírgula. Tanto para o decimal quanto para o double. Para não ficar um número gigantão. Tá? Mas é possível sim. Beleza, gente? Tudo bem? Entendi. Tá bom. Tá bom. O debug eu vou deixar para vocês explorarem depois. Essa coisa nova, né? Você colocar o breakpoint e executar. Façam o teste no programa de vocês depois, escrevam e coloquem o breakpoint e comece a executar. Na hora que ele parar, vai apertando o F10 de linha em linha e vai colocando o mouse em cima das variáveis para vocês verem os valores que foram atribuídos. Você viu que nesse caso nosso, já matou na hora, ele estava colocando o valor errado, por isso que a conta estava dando errado. Tá? Então, com esse exercício, a gente finaliza a nossa revisão. Vocês têm alguns exercícios que eu já tinha passado antes de condições para fazer, e vocês têm dois exercícios, né? Deixa eu voltar lá no grupo para ver o que vocês têm de exercício para fazer. Vocês têm o exercício para fazer o agendamento de vacina. Vocês lembram dele, né? Tá lá na fila para fazer. E tem um antes. Deixa eu ver qual que é. Tinha lista. Vocês terminaram a lista? Aquela lista que tinha os 5 exercícios? Lê faltava algum para fazer ainda, né, Lê? Eu acho que faltam alguns, né? Tá. O Dudu também não conseguiu fazer, né? Porque ficou sem o PC. A Michele tá me devendo o do agendamento de vacina, né, Michele? Ah, é, porque eu já passei um de repetição
para você fazer, né? Deixa eu ver qual que é que eu tinha te passado de repetição, que eu também não lembro. Ô, professor, Oi, você pode mandar atividade no meu Zap, no PV? mano, Porque meu Zap coisou de novo, tipo, voltou do zero, eu perdi tudo. tá bom? Não, eu mando. Eu mando a listinha de exercício, aí você vê o que que você tinha, que você já tinha feito. Certo, obrigado. A da tabuada. Achei, da tabuada. Então, eu vou, eu vou falar agora de repetição de novo, porque a gente já falou sobre repetição, vou falar de novo. E eu vou passar para vocês, vou reforçar a lista, vou mandar de novo a lista inteira. Ô, Dudu, vou mandar no grupo mesmo, porque aí o Lê e o Gui vê se eles também estão devendo, eles já fazem também, tá? Então já mando tudo lá. Vai ser a primeira lista, vai ser o do agendamento de vacina e vai ser esse de repetição que eu já tinha passado para a Miquela. Eu vou passar tudo para vocês fazerem. Tá? Eu vou fazer de novo uma revisão aqui da repetição que eu mostrei para vocês já na aula retrasada, para vocês lembrarem. E aí eu vou cobrar vocês para a semana que vem. Posso apagar esse aqui do IMC? Pode. Então tá bom. Apagar tudo isso aqui. Foi uma revisão zona completa, tá, pessoal? De if, else, if. Se ficar alguma dúvida, pode rever a aula e as outras também, que vai ajudar bastante. Vamos relembrar o que é repetição, né? Quais são os comandos de repetição? Toda vez que você precisa que um código repita, você vai usar comandos de repetição. Né? É meio óbvio, mas toda vez que você precisar de que ele faça uma rotina várias vezes, ó, é um laço de repetição, a gente chama de laço, tá? É um laço de repetição. Ele vai ficar repetindo enquanto alguma condição for verdadeira. Imagina a situação, quero contar de 1 a 100. Eu quero mostrar na tela de 1 a 100. Concorda comigo que a contagem é uma repetição em si? Eu fico lá, 2, 3, 4. É uma repetição. Eu vou ficar repetindo alguma coisa até que ele chegue no 100. Quando eu preciso que o meu código faça isso, que o meu programa faça isso, eu vou usar os comandos de repetição. E nós temos dois, o for e o while. Os dois servem para basicamente a mesma coisa, é igual o caso do if e o case. Então nós vamos trabalhar com for e depois em outras aulas eu vou falar sobre o case e falo sobre o while, porque a lógica é a mesma, só vai mudar um pouquinho a sintaxe. Vamos fazer esse exercício então de contar. Contar. Vou criar a variável int aqui, contador. Contador. Eu vou criar o for. For é o comando da repetição. Então, ó, você vai fazer, vai ficar repetindo. Vai ficar repetindo e eu peguei essa variável e eu estou atribuindo. Olha só, dentro do for, eu estou falando que a minha variável contador começa valendo 0. É isso que eu estou fazendo aqui, tá? Não estou comparando nada, eu estou só falando que a variável contador vale 0. Isso aqui é a mesma coisa de eu vir aqui fazer isso aqui. Estou atribuindo o valor, como se fosse isso. Estou atribuindo o valor para ela. Só que eu vou atribuir o valor dentro do for. Tiro aqui. Eu estou falando, ó, contador, variável contador, você vale 0. Primeira vez que ele for executar
Ele vai cair aqui no for, ele vai executar e vai falar que vale 0. Agora, o segundo item do for é a minha condição, a condição de parada. Muito importante isso. Todo laço de repetição tem que ter uma condição de parada. Por quê? Se eu não fizer isso, ele vai ficar executando eternamente até acabar a memória do computador. Acabou a memória do computador, não tem mais onde guardar, ele tela azul para você, né? Dá erro. Então tem que tomar muito cuidado com os laços de repetição. Sempre tem que ter uma condição de parada. Então, qual que é a minha condição de parada que eu falei para vocês? Eu quero contar até 100. Então eu estou falando que a minha variável vale 0. Começa valendo 0. E eu quero que ela vai até 100. Então eu vou colocar 100. O contador ele vai até menor ou igual a 100. Se eu fizer isso aqui, ele vai até 100 ou até 101? Até 100? Até 101. Boa, hein, Dudu? Essa foi boa, né? É, você pode falar assim, não, mas eu errei por uma, né? Ligeiro, hein, Dudu? É, desse jeito aqui, ele não executa o 101. Porque quando for 101, a condição já não é verdadeira mais, é falsa. Então ele vai até 100. Ele vai executar até 100. É a mesma coisa de eu fazer isso aqui. Funciona do mesmo jeito. Ah, qual dos dois jeitos eu faço? Tanto faz, dá na mesma. Menor ou igual a 100 ou menor que 101. E o último item do for é quando eu falo para a variável contador que valeu 0, começou valendo 0, cada vez que ele repetir, eu coloco mais um nela. E fez o laço, estava valendo 0, agora ela vale 1. Executa tudo que tiver que fazer. Estava valendo 1, agora está valendo 2. Executa tudo que tiver que fazer. No próximo, está valendo 3. É isso que eu estou fazendo aqui no contador mais mais. O contador mais mais, o mais mais, ele é só um atalho. Porque o que nós estamos fazendo é isso aqui, ó. O contador vale ele mesmo mais 1. Se eu não me engano, eu já expliquei isso para vocês dessa forma. Então, é exatamente isso que eu faço. O contador mais mais. Eu estou colocando dentro dele o valor que ele já tinha, mais 1. Tá? Mas para a gente reduzir código, né, evitar a fadiga, igual o Jaiminho, contador mais mais. Tá? Vocês entenderam a piada do Jaiminho, né? Pelo amor, né? Não? Ninguém entendeu a piada do Jaiminho? É que para ligar o microfone a gente está evitando a fadiga. Ah, entendi. Falou, vocês não assistem Chaves? Poxa vida, só eu ficar sozinho nessa, né? O Dudu acho que não sabe, não conhece a piada, né, o Dudu? Não, não Não, né? entendi. É o Chaves, é um personagem do Chaves. O carteiro que não entrega as cartas e deixa pros outros procurar a carta deles porque ele quer evitar a fadiga, né? Ah, entendi. Puxa vida, essa molecada muito nova quebra a gente nas piadas. Beleza, seguindo. Então o que eu vou fazer agora aqui? Eu quero, dentro do for, dentro aqui, ó, ele vai executar enquanto a condição do meio, aqui, ó, enquanto isso aqui for verdadeiro, independente de qual condição seja. Enquanto ela for verdadeira, ele vai executar o que tiver aqui dentro. Vamos falar aqui, ó. O número é. Teve um texto. Eu vou concatenar junto com esse texto a mesma lógica de concatenar, tá? Na hora de mostrar os valores lá. Vou concatenar a variável contador. O que vai acontecer aqui? Ele veio aqui a primeira vez. O contador está valendo 0.
o contador é menor ou igual a 100? E aí? É menor, né? É menor. É menor. Ele vai executar o que está aqui dentro? Sim ou não? Vai. Vai. Vai porque é verdadeira a condição. E o que, que ele vai escrever na tela? Na primeira vez que ele passar? O número é 0. Beleza? Ele volta. Ele executou, ele volta aqui no for de novo. Quanto que o contador está valendo agora? 1 porque ele executou mais. Então está valendo 1. Ele é menor ou igual a 100? É. Ele vai executar o que está aqui dentro? Vai. O que, que ele vai escrever? O número é 1. E ele vai ficar nesse laço, repetindo, até chegar lá no último. Chegou no 100. É verdadeiro isso aqui ainda? O contador é menor ou igual a 100? É 100. Ele é igual. Vai executar isso aqui? Vai. O que, que ele vai escrever na tela? O número é 100. Vai de novo pro for. Quanto está valendo o contador agora? Hã? O que é? De novo é 2, né? Não, ó, eu tô lá no último, ele tá valendo 100. Testei, é verdadeiro, executou, mostrou 100 na tela. Ele volta de novo no for, ele vai testar de novo. Quanto que tá valendo agora? 101. 101. Ele somou mais um no número, então ele tá valendo 101 agora. Isso aqui é verdadeiro agora? Não. Não, é falso. Estica não. Então ele não executa mais isso daqui e segue a vida. Vai executar o resto dos códigos que estiver para baixo e acabou a execução do for. Vamos testar. Nesse programa nosso aqui, não tem nenhuma interação do usuário, tá? Eu não peguei o número da tela. Mas aí dá para pegar o número da tela, tanto faz como você vai querer, porque a lógica é a mesma. Vamos testar. Dá licença, papai. Olha lá. O que, que ele fez, ó? Ele Deu fez, erro. ó, ele está executando. Vamos até lá em cima. Começou lá em cima, ó. O número é 0. O número é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, blá, 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 blá. Opa. Até o 100. Tá vendo? Começou no 0, foi contando de 1 em 1 até chegar no 100. No 100, acabou, porque 101 já era falso. Acabou o laço, executou vida, não tinha mais nada para baixo no nosso código, só o console read key. E aí ele parou. Certo? Entenderam? Sim. Sim. O Lê tá querendo evitar a fadiga, hein, Lê? Então tá bom, pessoal, ó. Isso é o básico para repetição. Mas a lógica, independente do tamanho do problema que você tenha para resolver com repetição, a lógica é a mesma. Sempre pensa nisso. A lógica é sempre a mesma. Começa com valor, o seu contador, independente de onde vem esse valor. No meio vai ter uma condição e vai ter um incremento para ele terminar o seu laço, para ele não ficar infinito. Tá? E dentro, o que você precisa executar. A gente executou um negócio simples, só mostrando na tela. Mas aqui você pode ter coisas muito complexas aqui dentro. Você pode ter if aqui dentro, eu já falei isso para vocês, né? Posso ter if aqui dentro. Dentro do if eu posso ter outro for. Dentro do for posso ter outro if. Não importa. Você precisa resolver o seu problema. Só estou mostrando que não é proibido acontecer isso. Então pode ser que você tenha um if
e um for dentro do if. Pode ser que você tenha um for com if, com condições dentro dele. Tá? Então, as lógicas são... né, não tem limite para as lógicas. O que você precisa é conseguir resolver o problema que tiver na sua mão. Mais para frente eu vou trazer alguns exemplos de código mais complexo para vocês darem uma olhada. Como que pode ser feito, né? Até que nível pode chegar esse problema. Mas por enquanto eu vou deixar isso aqui e eu vou mandar para vocês o problema da tabuada. Quero que vocês façam a tabuada de um número usando repetição. Repetição. Não é para fazer um a um, linha a linha. É para fazer, vai dar isso aqui o programa de vocês, o for. No máximo mais uma linha aqui dentro. Para fazer a tabuada inteira. O que vocês vão fazer então? O usuário vai digitar um número. 7. O usuário digitou 7. Você então vai fazer a tabuada do 7. Tabuada do 7. Do 1 ao 10. Então vai ficar lá. 7 vezes 1 igual a 7. 7 vezes 2 igual a 14. Até o 10. Usando repetição. Tá? É fácil. Não é difícil. Pensa um pouquinho que vocês conseguem resolver. Primeiro que mandar ganha um bombom. Como que eu quero que mostre na tela, né? Esquece o programa aqui. Eu quero logo uma caixa. Ah, ô louco, uma caixa não, aí não dá, né? Como que eu quero que vocês mostrem na tela? 7x1 igual a 7. 7 vezes 2 igual a 2. Eu até coloco isso no programa. Vocês vão fazer isso todos, tá? 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3. Eu quero que mostre desse jeito para o usuário. Então, o usuário digitou o número 7, você vai fazer a tabuada do 7. E vai mostrar na tela nesse formatinho, bonitinho. 7x1 igual a 1, 7, 2. Se ele digitar o 6, você vai fazer a tabuada do 6. Bom, é assim que é para fazer o exercício. Entenderam? Perguntas? Não. Não. Então tá bom. Vou mandar então a lista de novo de exercício. Para quem estiver devendo já faz o restante. Vou mandar esse da tabuada e vou mandar o do agendamento de vacina. Tentem fazer o agendamento. Nossa, quase morde a língua aqui para falar. O agendamento de vacina, ele não tem nada do que a gente não tenha visto, tá certo? Tudo que a gente já estudou, vocês conseguem resolver. A única coisa que vocês vão ter que fazer é ir resolvendo por partes, aplicando a lógica. A tendência agora, os exercícios começarem a ficar um pouco mais complexo para exigir o raciocínio de vocês, para que vocês consigam resolver problemas aplicando o que vocês já estudaram. Então vai ficar um pouco mais complexo. Não é difícil, vocês vão olhar o tamanho dele e vai falar, nossa, não tem jeito de resolver. Tem, é só ir com calma que vocês conseguem resolver. Então eu vou mandar toda a lista do que tem. Vocês façam. Na segunda, a gente vão me mandando o que vocês conseguirem fazer. Quem já mandou, não precisa mandar de novo. Só manda o que vocês não fizeram. Se tiver dúvida, manda, perguntando a dúvida. Se você conseguir, Dudu, arrumar seu computador, começar a fazer, você fala. Se você não conseguir arrumar ainda, você só me avisa, não consegui arrumar o computador ainda. Daí eu não fico te cobrando, tá? Certo. E aí a gente vai esperando esse tempinho. Eu imagino que esse módulo aqui de lógica, mais umas 2, 3 aulas a gente termina ele. Vai depender de vocês fazerem os exercícios. E aí eu queria depois fazer um dia sobre programação web, para mostrar para vocês o PHP, o HTML, fazer um dia de desktop e aí a gente encerra essa primeira parte. E depois a gente define como nós vamos fazer os próximos módulos, tá? Mas antes de terminar o módulo, depois que a gente fechar a lógica, eu quero fazer um dia de PHP e HTML para vocês verem como que é isso, como que é a programação web, e vou mostrar também a programação desktop. Vou mostrar as duas coisas para vocês, tá?
Beleza, gente? Alguma pergunta? Foi 1h30, mas hoje foi coisa, hein? Foi frio, na verdade. Tô morrendo de frio. Morrendo de frio. Até secou a garganta aqui. Então tá bom, gente. Tentem fazer e os exercícios. Se tiver dúvida, vocês me mandam. Já já eu mando a lista lá para vocês conferirem o que tá faltando. Beleza? Beleza. Boa noite, então, pessoal. Miquel, obrigado Boa pela noite. gravação. Quando você Beleza. conseguir, você Boa manda noite. o link que eu mando pro Gui, mas sem pressa, tá? Fica tranquilo. Beleza. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Boa noite. Falou.